Olá, meus amados. No vídeo anterior, conforme fala o versículo 15 de Mateus 24, falamos do cumprimento inicial da coisa repugnante que causa desolação ou destruição e que teve cumprimento na pessoa do general Tito. Em seu maior cumprimento, essa coisa repugnante ainda se levantará na pessoa do anticristo. Tanto o livro de Daniel quanto Mateus 24 e também o livro de Apocalipse dizem isso. Mas não vamos entrar agora nesses livros para que o nosso estudo não se torne muito extenso. Mas o que significa a coisa repugnante estar em pé num lugar santo? Significa que a coisa repugnante na pessoa do anticristo se estabelecerá num lugar considerado santo ou sagrado, e que tudo indica que será Israel, mas não podemos afirmar com certeza. Um indício que nos leva a suspeitar disso é que os preparativos para a inauguração do terceiro templo já estão quase todos prontos. A expressão estar de pé indica que a coisa repugnante estará em atividade, atuando ou governando. Na realidade, é isso o que o anticristo fará durante o seu período aqui na Terra. Ele é chamado de coisa repugnante, pois se posicionará como Deus e exigirá adoração. Assim como o Criador tinha repulsa aos ídolos sórdidos, esse, o anticristo, dentre as coisas repugnantes, é a pior delas, pois vai querer ser adorado. No vídeo anterior também falamos que os versículos 16 ao 20 tiveram cumprimento inicial no primeiro século da nossa era cristã, e que nesses 5 versículos haviam recomendações do nosso Senhor para que os cristãos fugissem e salvassem suas vidas. E foi isso que fizeram. Agora vamos considerar o versículo 21 de Mateus capítulo 24, que diz: Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Será que esse versículo está dizendo que não houve tribulação maior do que a que houve no ano 70 e que, consequentemente, não haverá tribulação e que, portanto, o preterismo está certo? Ou será que esse versículo é apenas uma forma de expressão, uma figura de linguagem? Bem, se formos voltar no passado, antes do ano 70, veremos algumas destruições muito grandes e até maiores do que a que ocorreu no ano 70 da era cristã. Dentre elas podemos citar o dilúvio, que matou toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Podemos citar os 7 anos de fome na época de José do Egito, também os 7 anos na época da viúva de Sarefá, a primeira destruição de Jerusalém pelos babilônios, por volta do ano 607 a 604 a.C. E depois do ano 70, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que evidentemente foram tribulações muito maiores do que as do ano 70. Então, o que será que Cristo quis dizer com essas palavras do versículo 21? Bem, Cristo simplesmente e apenas quis dizer que haveria uma tribulação tão grande como eles nunca haviam presenciado em todas as suas vidas. A expressão haverá como nunca houve e tampouco haverá de novo é uma expressão que designa grandeza ou magnitude. Essa expressão indica que a tribulação seria suficientemente grande para causar medo, pavor e alta expectativa nos cristãos. De fato, esse era o objetivo dessa declaração, visto que Cristo queria mesmo que os cristãos somente escapassem. Cristo não aproveitou o texto para fazer comparação a respeito de eventos catastróficos, mas sim aguçar o senso de alerta dos cristãos. Por isso ele se utilizou aqui de um dito proverbial, no versículo 21. Esse mesmo dito você pode encontrar em Êxodo, capítulo 11, versículo 6, Daniel 9, 12 e Ezequiel, capítulo 5, versículo 9 e o 10. Todos eles se referem à mesma coisa. É apenas uma hipérbole e uma maneira de enfatizar que a destruição ou catástrofe será imensa, será muito grande. Então, usa-se a expressão nunca houve nem haverá novamente. Agora, para confirmar o que estou falando, vou ler os textos para vocês. Êxodo capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, encherão suas casas, as casas de todos os seus servos e as casas de todo o Egito, como seus pais e seus avós nunca viram, desde o dia em que nasceram nesta terra até o dia de hoje. Com isso ele se virou e se retirou da presença de Faraó.
Agora o Daniel, capítulo 9, versículo 12, nos diz o seguinte: Ele cumpriu as palavras que havia falado contra nós e contra os nossos governantes, que nos governavam, e trouxe sobre nós grande calamidade. Debaixo de todo o céu, nunca se fez nada parecido ao que foi feito a Jerusalém. E por último, Ezequiel, capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz o seguinte, E vou fazer em ti o que não fiz e como não mais farei, por causa de todas as tuas coisas detestáveis. Agora atentem para o versículo 10. Veja se isso aqui não ocorreu no ano 70. Portanto, os próprios pais comerão os filhos no seu meio, os próprios filhos comerão seus pais. E eu vou executar em ti atos de julgamento e espalhar tudo o que restar de ti a todo o vento. A história confirma que o que aconteceu nesse versículo 10 aqui, aconteceu também no ano 70. Portanto, essas palavras de Cristo em Mateus 24, 21, trata-se realmente de uma hipérbole. Bem, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e compartilhe. Vamos acabar com esse ensino preterista e manter o senso de vigilância e de espera da noiva.